E o interessante assunto dos livros esquecidos que foram republicados. Observam também que livros esquecidos e que eram muito bons e que foram republicados. Que isso fique claro. E alguns tantos, felizmente, alguns tantos livros que se enquadram aí desse perfil, que eram livros muito bons, são livros muito bons e que haviam sido esquecidos e que foram republicados. Muitos livros se enquadram nisso e vêm sendo republicados. De modo assim, um segundo vídeo complementando outro que foi sobre esse assunto. Um livro do Giovanni Papini, novamente o Giovanni Papini. E esse, em particular, Carta aos Homens do Papa Celestino VI. Esse livro foi republicado a partir do mesmo esquema dos outros, né? Salvo engano, pela editora Neble. Não dá para ter certeza, né? Se eu teria que recorrer, eu não vou fazer isso nesse momento, mas 99,9% de certeza que foi publicado pela editora Neble. Uma versão meio facsimilar, porque a edição original é portuguesa, de 1947. Aqui está o livro, né? Não dá para ver muito bem a capa porque está sendo usado aí papel vegetal. Eu usei capas pouquíssimo inspiradas, dá para perceber também isso, né? Assim, laranja e vermelho. Creio que até eu mesmo faria uma capa mais interessante, mas é o que temos e já é muito o que temos. Esse livro, de um autor que tem tanta coisa interessante como Giovanni Papini, chama atenção. O Papa Celestino VI não existiu, já foi claro. Tem o prefácio do próprio Papa Celestino VI, que é um personagem fictício. O Giovanni Papini, por assim dizer, ele encarna, né? Ele se encarna no Papa Celestino VI para falar sobre tudo e sobre todos. Então, por exemplo, o livro é dividido da seguinte forma, né? São cartas, né, aos padres, aos teólogos, aos ricos, aos pobres, às mulheres, aos poetas, aos historiadores, aos judeus, aos sem Cristo. Giovanni Papini nem sempre foi católico, ele se converteu próximo aos 30 anos de idade, meio como Santo Agostinho. E é um livro já da sua fase de conversão. Mas é o Giovanni Papini escrevendo de forma devastadora. Não existe palavra melhor para forma exuberante, devastadora sobre tudo que ele via a época em que viveu. E não perdoando ninguém, assim, indo aos pontos, né? Como aqui o título é bem, os itens, né? São em número maior do que esses que eu li. Então, aos condutores dos povos, aos cidadãos e aos súditos, aos cristãos separados, aos homens da ciência, do ponto de vista católico. Algo semelhante e esse livro foi republicado, preciosíssimo. A ideia dele é boa, né? Escrever como se fossem cartas que tivessem sido redigidas por um papa incomum, de fato incomum, porque ele não existe, mas também papas não são tão, com raras exceções, Papa João Paulo II, mas normalmente não vão tão adiante os problemas do seu tempo, pelo menos nos últimos séculos. E é o que ele faz, um livro que foi republicado aí recentemente. O ponto de vista dele, o Giovanni Papini, é algo semelhante ao de Georges Bernanos, que é um escritor francês, que viveu aqui no Brasil durante alguns anos, em Minas Gerais, uma figura muito peculiar. E disse que ele, e parece que é verdade, né? Esse aqui é um livro que foi relançado pela editora Realizações, sobre o Sol do Satã. Existe o filme, bom, muito bom, e o livro, impressionante.
mas ele é também um crítico total do seu tempo e da própria Igreja Católica. O caso Giovanni Papini, se você procurar o verbete sobre esse escritor italiano na Enciclopédia Barça, o menos ortodoxo dos defensores da Igreja Católica. Isso que acompanha o verbete sobre Giovanni Papini. O Jorge Bernanos não é muito diferente, mas ele não é o assunto aqui. Os seus livros também, de certa forma, sim, porque a editora R Realizações ela republicou vários seus livros, que tinham edições esgotadas, raras aqui no Brasil. Entrou aqui, na verdade, antes de gravar o vídeo, imaginando a semelhança dele com o Giovanni Papini, ambos católicos, ambos críticos totais do seu tempo e da própria Igreja, dos erros da própria Igreja Católica. Alguns setores da Igreja Católica. Mas ele também, por coincidência, né, ou involuntariamente, ele entra como autor que foi relançado há pouco tempo, mas não em edição facsimilar, meio facsimilar, a edição aí com tudo certinho. Né? Outro livro que entra, de certa forma, Imitação de Cristo. Bem, Imitação de Cristo não é relançada, a Bíblia foi relançada, não, a Imitação de Cristo, há alguns 5 anos atrás, a Imitação de Cristo era um livro não muito comum de você encontrar por aí. Passou a ser comum, foi redescoberto, né? E aí você tem agora, não é um livro curto, edições muito pequenas, mas com papel bíblia e tal, de modo que é até um pouco difícil avaliar se Imitação de Cristo é um longo livro ou não. É um clássico total do catolicismo, né? Atribuído provavelmente um monge, Tomás de Kempis, mas não é de todo certo isso. E agora as edições, os relançamentos, o livro volta a ter uma importância muito grande, merecidamente, é um livro realmente impressionantemente bom, com problemas centrais na vida de qualquer católico e perfeitamente atual. E a editora Paulus, entre as várias editoras que publicam Imitações de Cristo, ela fez a sua republicação nesse formato. Qual que é a vantagem, né? Não é papel bíblia, letras razoavelmente grandes, formato médio, em capa de couro, muito bonita a edição, com fitinha no final, né, para você marcar, de modo que é mais um relançamento de um livro meio esquisito. De todos eles, cada um tem uma peculiaridade, né? Apenas o Giovanni Papini entra nessa categoria mais ortodoxa, né, de livro realmente esquecido e que foi realmente relançado e é uma coisa impressionantemente boa.